do maior tempo de serviço público prestado ao Estado de Goiás. E, por fim, o mais idoso sucessivamente, ou seja, a forma de desempate, né? 3 nomes vão para o governador. E agora o mais votado. Mas, está tudo empatado? Bom, desempata-se da seguinte forma. Dos 8 votados, Marcelo, tem 6 empatados. E agora? Não vai mandar 6 nomes para o governador. Tem que mandar 3. Olha só a regra de desempate. Mais antigo, continua o empate. Quem tiver mais tempo de serviço público no estado de Goiás, continua o empate. Aí o mais velho, o mais idoso. Tá certo? O Procurador-Geral de Justiça, o atual Procurador-Geral de Justiça, porque nós estamos fazendo o procedimento para eleger o próximo. O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a lista tríplice, depois de votado, depois de formado, até o dia útil seguinte ao que receber ao governador do estado, cumprindo a este exercer no prazo de 15 dias o seu direito de escolha. Senhores, você é Procurador-Geral de Justiça, você recebeu a lista hoje, tá certo? No próximo dia útil, você já tem que mandar essa lista para o governador do estado, que tem 15 dias para nomear. Aqui, o Procurador-Geral de Justiça encaminhará a lista tríplice até o dia útil seguinte ao que receber. Tá certo? Até o dia útil seguinte ao que receber. Recebeu na quarta, ele manda logo na quinta essa lista para o governador. Para o governador nomear o novo Procurador-Geral de Justiça. Tá certo? Que pode ser, inclusive, o atual, né, professor? Pode, porque ele pode ser conduzido, ele pode exercer por 2 vezes. 2 anos podendo ser reconduzido, desde que respeitado o mesmo procedimento. E se o governador não nomear dentro de 15 dias? Olha lá. Caso o chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias que se sucederem, nos 15 dias que seguirem ao do recebimento da lista tríplice, recebeu, tem 15 dias, não nomeou, olha o que acontece. Será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado para exercício do mandato. O mais votado, então, será... Mais votado quer dizer o seguinte, pessoal. O primeiro da lista. Tá certo? O mais votado aqui, quer dizer o primeiro da lista. Primeiro, segundo, terceiro. O governador falou, não vou nomear. Não vai, você tem 15 dias para fazer isso. Senão, o mais votado, ou seja, o primeiro da lista, vai automaticamente ser investido. Porque, olha só, automaticamente investido automaticamente no cargo de Procurador-Geral de Justiça. Qual é o prazo para o governador nomear o Procurador-Geral de Justiça? 15 dias. Caso o governador não nomeie ou não escolha dentre os 3 nomes o novo Procurador-Geral de Justiça, o mais votado, automaticamente estará investido no cargo, ou seja, é como se fosse uma nomeação automática, tá? O Procurador-Geral de Justiça tomará posse. Quem dá posse para ele? Entrará em exercício em sessão pública, só trocar o pública para secreta, para dar falso, em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores. Por isso que eu falei para você lá atrás, que quem dá posse ao Procurador-Geral é o Colégio de Procuradores. Ao passo que quem nomeia o Procurador-Geral é o chefe do Poder Executivo, governador do Estado. Governador do Estado nomeia e o colégio dá posse. É só trocar colégio aqui e colocar Conselho Superior. Não é o Conselho, é o colégio que dá posse efetiva no cargo de Procurador-Geral de Justiça, na data que completar o mandato de seu antecessor, né? Interessante. Tem 1 mês para escolher. No dia seguinte ao que receber a lista tríplice, o Procurador-Geral manda para o governador. O governador tem 15 dias para nomear. Se não nomear, investe-se automaticamente, ou seja, está automaticamente nomeado o mais votado, tá? No último dia, no fim do mandato, vai ter uma solenidade, entendeu? Lá
Colégio de Procuradores, e aí o Colégio de Procuradores vai dar posse para o novo Procurador-Geral. Cuidado, grave, é colégio e não é conselho, tá certo? O Procurador-Geral de Justiça será substituído em seus afastamentos. Afastamento, saiu do país, afastamento, foi para outro estado numa reunião, foi no Acre, numa reunião de Procuradores Gerais de Justiça, ficou sem chefe. Opa, o Procurador-Geral de Justiça será substituído em seus afastamentos de forma automática e sucessiva. Afastou, quem entra no lugar dele? Automático, não precisa nem publicar nada, é automático, tá? Será substituído por quem? Pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, e fica o jurídico para o final, e pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. E na falta ou ausência destes, de todo mundo, pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo em exercício. Olha que interessante, pessoal. Por isso que eu falei, a substituição pode ocorrer em 3 situações. Ou por afastamento, ou por impedimento, ou por vacância. Você tem que gravar essas 3. Por afastamento, você pensa, ele afastou de Goiás. Tá certo? Ou afastou do cargo, ou porque está doente, ou porque foi para outro estado, ou foi para outro país. Ele está afastado, tá certo? Neste caso de afastamento, ou por outra situação também, no caso de afastamento, que não é impedimento e que não é vacância, quem assume o lugar do chefe do Procurador-Geral? Na sequência, uma dessas 4 pessoas. Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, e na ausência, na impossibilidade desse, agora pelo Procurador de Justiça mais antigo, né, que estiver em exercício, tá? E ainda continua sobre a substituição. Em caso de impedimento, impedimento é uma circunstância processual em que a lei diz que quando determinada pessoa se encontrar naquela situação está impedida. Por exemplo, né, Procurador-Geral de Justiça não pode acusar seu filho, não pode acusar seu pai, não pode acusar seu sogro, não pode acusar seu cunhado. Ele está impedido disso. Em caso de impedimento, quem que vai assumir o lugar dele? Professor, mas ele está aqui em Goiás. Ele não está afastado, muito bem, só que ele está impedido de atuar naquele processo. Pode atuar em qualquer outro, menos naquele processo. Quem assume o lugar dele? Ó? Em seus impedimentos, o Procurador-Geral de Justiça será substituído pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo em exercício. Tá certo? Lembra que no Ministério Público da União isso vai se diferenciar. Lá é vice-procurador-geral da República, lá é vice-presidente do Conselho Superior do MPF, é outra coisa. Então, nessa parte, você ignora a legislação do MPU e se atém aqui. Ó, em caso de impedimento, é o Procurador de Justiça mais antigo. Tá? Se colocar Procurador de Justiça mais idoso, está errado, né, professor? Está errado. É o mais antigo, que não, nem sempre será o mais idoso. Tá? O cara foi passar no concurso depois de velho, evidentemente que vai ter cara novinho lá que vai ser mais antigo que ele. Na vacância, o cargo de Procurador de Justiça, vacância, ó, não é afastamento, não é um mero impedimento. O cargo ficou vago, senhores, ou porque ele foi destituído, ou porque ele pediu exoneração, ou porque ele foi demitido, ou morreu, né? No caso, na vacância, o cargo de Procurador-Geral de Justiça será exercido interina e sucessivamente na sequência pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos e Institucionais e Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos. E, na falta ou ausência destes, na impossibilidade destes,
pelo procurador de justiça mais antigo no cargo em exercício. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo. Pode ser mandado embora antes de completar os 2 anos? Pode. Do cargo, não demitido. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído do cargo por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, em caso de abuso de poder, conduta incompatível com suas atribuições, grave omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa, ou condenação por infração apenada com reclusão, não é qualquer condenação, tem que ser por reclusão, detenção não basta, em decisão judicial transitada em julgado, e obedecido o seguinte procedimento. Esse é interessante, mas o que eu tenho que guardar daqui, professor? Você tem que guardar daqui o seguinte: antes do término do mandato de 2 anos, pode o Procurador-Geral de Justiça levar um pé na bunda, vamos dizer o seguinte, pode deixar de ser Procurador-Geral de Justiça? Pode. Ele é destituído, não é demitido, né? Ele é destituído. Muito bem, pode? Pode. Quem faz isso? Presidente do Tribunal de Justiça. Falso. Quem faz isso? Senado Federal. Falso. O Senado faz para o Procurador-Geral da República. Quem faz isso? Ora, quem faz isso? Procurador-Geral do Estado. Falso. Procurador-Geral do Estado. Falso. Quem faz isso? A Assembleia Legislativa, ou seja, Parlamento Estadual. Qual é o quórum para isso? 2/3, falso. 3/5, falso. Maioria sempre, falso. Maioria absoluta. Para isso, claro que existem as hipóteses. Olha só, quais são as hipóteses? Foi condenado à pena de reclusão, porque nós temos reclusão e detenção. Se for reclusão, tá certo? A sentença transitou em julgado foi, Procurador-Geral de Justiça foi condenado por extorsão. Teve todo o direito de recorrer, transitou em julgado. Ih, cara, vai perder o cargo. A Assembleia Legislativa vai reunir, vai restituir. Vai perder o cargo de Procurador-Geral, né, Marcelo? Isso. Tá? Mas não é só isso. Abuso de poder. Cara, acha que o Procurador-Geral agora está detonando, está abusando do poder, isso. Ou grave omissão nos seus deveres com o cargo. Tá nem aí. Aí pode ser destituído. Só que, olha o procedimento para o Procurador-Geral ser destituído do cargo do Procurador-Geral. Representação. Tem que ter representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Deverá ser formulado ao Colégio de Procuradores de Justiça, não é ao Conselho, ao Colégio de Procuradores de Justiça, por, no mínimo, 1/3 de seus membros. 1/3 dos membros do colégio. 1/3 dos membros do colégio. Por exemplo, imagine que o colégio tenha 60 procuradores. Tem que ter, no mínimo, 20 votos, 20 assinaturas pedindo a instauração de processo para destituição do Procurador-Geral. No mínimo, 1/3 dos seus integrantes. Tá? Quando fala integrante, integrante de quê? Do Colégio de Procuradores. Então, a representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça deverá ser formulada, é uma lista com assinatura, né? Nós, procuradores do Colégio de Procuradores de Justiça, estamos representando pela destituição do Procurador-Geral de Justiça pelo seguinte motivo: porque vem insistentemente acometendo abuso de poder, parará. Tem que ter no mínimo 1/3 de assinatura dos procuradores de justiça. Ou então, 1/5 dos integrantes do Ministério Público. Aí pega todo mundo. Tá certo? Não só dos procuradores de justiça que formam o colégio, porque dos procuradores basta 1/3. Né? Tem que ter 1/3. Ou, se todos os membros do Ministério Público estiverem satisfeitos, ou parte deles
Se tiver assinatura, que significa representação de 1/5 dos membros, e aí não inclui só procurador de justiça, né? Não só procurador de justiça, mas promotor também, 1/5. Imagina os senhores que tem ali 400 membros. 1/5 de 400, 400 por 5, 80. 80 assinatura para que seja instaurado o processo. Não é que com 1/5 já vai demitir, já vai destituir, desculpa. Não. É para que instaure o processo de destituição. Para que disso mande um pedido para a Assembleia. Para que a Assembleia se reúna e, por maioria absoluta, destitua o Procurador-Geral. Tá certo? Então você guarda 1/3 do colégio, 1/5 dos membros. Feito isso, a representação, olha o que acontece. O Colégio de Procuradores de Justiça decidirá, por maioria absoluta de seus membros, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, acerca da admissibilidade da representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça, nos casos previstos neste artigo. O que é isso, professor? É o seguinte, pessoal. 1/3 ou 1/5, 1/3 dos procuradores de justiça, 1/3 do colégio, resolveu fazer uma representação. Isso vai ser protocolado. Tem 1/3 de assinatura? Tem. Beleza. Essa representação vai para todo mundo reunido, todo mundo que fala, todos do colégio de procuradores, digamos 560. Desse ali, eles vão dizer, nós aceitamos a representação ou não. Para aceitar tem que ter maioria absoluta. De 60, maioria absoluta, 31. Só para aceitar. Professor, quase impossível destituir o Procurador-Geral de Justiça. Claro que é. Eu nunca vi no Brasil um Procurador-Geral de Justiça ser destituído do cargo. É quase impossível. Primeiro, eu, cidadão, chego lá, faço uma denúncia que o Procurador-Geral de Justiça está abusando do poder. Não vão nem olhar para mim. Tem que ter 1/3 da assinatura do procuradores de justiça, que é o colégio. Né? Você é promotor, você que está me assistindo. Você está descontente com o chefe do Ministério Público. Você faz uma representação. Coitado de você. Tem que ser 1/5 dos membros. Você tem que sair ligando para todo mundo até conseguir 1/5 de assinatura. Basta isso? Não. Foi lá, protocolou. Beleza, tem 1/5. Agora não vai mandar você cair embora do cargo. Para aí. Tem que ver se o colégio de procuradores, por maioria absoluta, vai aceitar a sua representação ou não. Mesmo que tendo 1/5, professor, mesmo porque a lei fala, o colégio de procuradores decidirá por maioria absoluta se aceita ou não, se instaura ou não, se aceita ou não. Olha aqui, o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá por maioria absoluta de seus membros, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, acerca da admissibilidade da representação para a destituição do Procurador-Geral de Justiça nos casos previstos nele. Ok, maioria absoluta, tem que instaurar o processo. Aí começa o processo e tal. Admitida a representação de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, constituirá em votação secreta e não pública uma comissão processante integrada por 3 procuradores de justiça e presidida pelo corregedor do Ministério Público. Senhores, fez a representação respeitando 1/3 ou 1/5. Maioria absoluta aceitou. Agora eles vão reunir e vão formar uma comissão com 3 membros. Esses 3 membros, na verdade são 4, porque são 3 e mais um que é o corregedor. 3 membros, presidida pelo corregedor, para analisar a acusação. Para daí ser votado, entendeu? Admitida a representação
de destituição do Procurador-Geral de Justiça, o Conselho de Procuradores de Justiça, em sessão presidida pelo Procurador de Justiça. Cuidado, pessoal. Quem preside o Conselho, quem preside o Colégio é o Procurador-Geral de Justiça. Por que ele então não preside aqui? Porque ele é interessado. Ele, o processo que está a ser instaurado, é contra ele. Por isso que ele deixa de presidir e agora passa o colégio a ser presidido pelo Procurador de Justiça mais antigo. Porque certamente você já leu na sua lei complementar que quem preside o colégio de procuradores é o próprio Procurador-Geral de Justiça. Mas como que ele vai presidir neste momento? Se ele é o sujeito interessado que está prestes a, talvez, perder aí a função de Procurador-Geral de Justiça. Por isso que entra na presidência do colégio, não mais o Procurador-Geral de Justiça, e sim o Procurador de Justiça mais antigo. Muito cuidado com essa pegadinha, porque senão vai falar que o Colégio de Procuradores, quando reunir para verificar sobre o processo de destituição, será presidido pelo Procurador-Geral de Justiça. Falso! Será presidido pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo. Tá? A Comissão de Processo para de destituição do Procurador-Geral de Justiça, quem é o presidente dela? Corregedor-Geral de Justiça. Essa comissão tem mais 3 membros. Quem são esses 3 membros? Promotores vitalícios. Falso. Procuradores de Justiça. Cara do último nível. Tá? Na sessão de julgamento, ó, agora já quebrou tudo. Você imagina a briga que já deu. Já teve 1/3 da assinatura de procuradores, 1/5 dos membros. Maioria absoluta do colégio falou, ó, vamos ter que processar. Nós aceitamos. Formou em votação secreta uma comissão, formada por 3 membros, mais o corregedor, que depois de feito o processo, depois de analisado toda a acusação, passa para votar agora, ó, na sessão de julgamento. Opa, então já é para julgar mesmo. Já é depois que essa comissão de 3 mais o corregedor analisar e falou, cara, que pisada na bola o Procurador-Geral deu mesmo, cara. Não tem jeito aqui, cara. Isso aqui nós vamos relatar o processo, vamos e vamos submeter ao colégio. Você veja que o conselho aqui, ó, tá pra fora. É o colégio. Na sessão de julgamento presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo, não é o Procurador-Geral de Justiça, até porque ele é interessado, ele que está prestes a vazar. Na sessão de julgamento, presidida pelo Procurador de Justiça mais antigo no cargo, após a leitura do relatório da comissão processante, o senhor sabe quem é essa comissão, aquela formada por 3 mais o corregedor, o Procurador-Geral de Justiça, pessoalmente ou por defensor, pelo advogado, ou sei lá, terá 30 minutos para produzir defesa oral. Oh, não posso ser destituído por isso, pá, pá, pá. Prorrogados por igual período, por mais 30, tem 1 hora de defesa oral, pode, 30 mais 30. Deliberando em seguida o Colégio de Procuradores de Justiça pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros. Caraca, meu. No final, o colégio só vai autorizar a Assembleia, né, mandar destituir o Procurador-Geral se 2/3 do Colégio de Procuradores, em voto fundamentado, vim te explicar por que ele está votando pela destituição, voto fundamentado de 2/3 de seus membros, ok? Então vamos lá. 1/3 do colégio, ou 1/5 dos membros, para que a representação seja válida. Protocolizou a representação, o colégio, só para dizer se recebe ou não, precisa de maioria absoluta. Recebeu, forma uma comissão com 3 pessoas, mais o corregedor, que é o presidente. Esse corregedor, com essas 3 pessoas, vão analisar toda a acusação. E aí vai colocar para votar. Antes de votar, tem direito de se defender e tudo mais. 30 minutos mais 30, beleza? Ou pessoalmente ou por advogado. Feito isso,
Cada membro do colégio vai votar e vai explicar por que quer que o procurador-geral seja destituído do cargo. Para que isto seja válido, ou seja, para ele ser destituído do cargo, qual é o quórum? 2/3. Tá? Então veja que nós temos 1/3, 1/5 na entrada para receber. Só para valer a representação. Maioria absoluta do colégio para admitir. 2/3 do colégio, tá? Para autorizar a destituição. Opa, 2/3 de 60, 40 votaram de forma fundamentada, justificando por que o procurador-geral deve ser destituído. Agora não tem jeito. Vai mandar para a Assembleia e a Assembleia, por maioria absoluta, destitui o procurador-geral. Porque se a Assembleia ainda tem mais uma saída para o procurador-geral, correr na Assembleia e, ó, para os deputados. Porque se não alcançar o quórum de maioria absoluta, continua o Procurador-Geral de Justiça. Pela madrugada, você acha que perde? Nunca! Tá? Senhores e senhoras, então, falei aqui nessa aula especial para você sobre o Ministério Público de Goiás, sobretudo no que tange ali a parte genérica, a parte geral do Ministério Público na Constituição Federal e na Constituição Estadual, sobretudo no que tange os princípios e as autonomias, e falei especificamente para você sobre o Procurador-Geral de Justiça, forma de escolha, nomeação, posse, destituição, substituição no que tange a impedimento, afastamento ou vacância, e fiz isso para diferenciar para você do Procurador-Geral da República. Eu continuo à sua disposição, tá certo? Por e-mail, pode fazer qualquer pergunta que eu, se assim, eu vou te responder, entendeu? Eu vou te responder com a maior satisfação, tá certo? Bons estudos para você e pessoal de Goiás, um abraço, tá? Esses dias eu inclusive fui aí, né? Tem colega que é procurador da República aí, o doutor Mário Lúcio, inclusive, de Avelar, né? A doutora Leia, tá certo? Que eu tive a graça de... Eles são membros do Ministério Público Federal, evidentemente, tive a oportunidade de trabalhar com eles, excelentes profissionais, tá certo? E também tem colega no Ministério Público Estadual, e se Deus quiser, logo, logo terei vocês como servidores e eu terei a satisfação de visitá-los. Abraço e bons estudos e fico à disposição de vocês, tá ok, pessoal? Abraço!